parado com o Nego Batista Campos e falei para vocês ficarem espertos e espertas para entenderem o processo das diferenças do Brasil para o resto da América Espanhola. Lá foi uma revolução, aqui foi relativamente pacífico. Lá teve participação popular, aqui não tem participação popular. Lá foi uma república, aqui foi uma monarquia. Lá eles aboliram a escravidão, aqui não aboliram a escravidão. Então, beleza, tendo isso em mente, vamos entender o seguinte. No momento em que um país faz a sua independência, a primeira coisa que esse país precisa é de reconhecimento externo. Porque um país que não conversa com ninguém é um país isolado, isso não existe mais. Já tínhamos uma tendência nesse momento de chegar ao que nós somos hoje, assim, a gente está conectado com o mundo inteiro. Então a gente vende soja para a China, a gente vende carne, cara, agora que eu vi, isso aqui, ó. Isso aqui não é jogo da câmera não, isso aqui só eu que faço meu cabelo, ó, deixei uma mancha aqui. Muito ainda bem que eu vi agora, né, pro Brasil inteiro. Ainda me entreguei. Mas, voltando a falar sobre o Brasil independente, então assim, a gente vende, como eu falei, soja para a China, carne para a Rússia, a gente importa tecnologia dos Estados Unidos, a gente, agora tá mandando tanque para a Ucrânia. Então, quer dizer, a economia mundial, ela é completamente conectada e aqui já está virando isso. Então não serve para ninguém um país que não tem amigos externos. Qual seria o primeiro país a querer esticar a mão e falar Brasil, eu sou seu best friend? Inglaterra. Inglaterra está passando por uma revolução industrial, a Inglaterra é a maior potência do mundo, a Inglaterra está produzindo em larga escala e ela quer vender para o Brasil. Mas qual o problema? Ela não pode passar por cima de Portugal. E Portugal é governado por Dom João, que é pai de Dom Pedro, o imperador do Brasil, quer dizer, o nosso rei escolhido para fazer a independência. Então, quer dizer, a Inglaterra, ela pressiona Portugal a reconhecer e Portugal faz um charme danado porque quer ganhar alguma coisa com isso. Por isso, quem não tem nada a ver com essa história e adorou a ideia do Brasil ser independente é os Estados Unidos da América. Meu Deus! Coloquei um Dom Pedro feio aqui para vocês, mas é o mais próximo do real. Nem é tão feio, tadinho. Mas vamos lá. Tadinho nada que eu não sou muito chegado nele. Mas a doutrina Monroe, do presidente James Monroe, que vai ser feito um ano depois da independência do Brasil, tem um slogan, né? América para os americanos. Mesmo que todo mundo soubesse que era América para os norte-americanos. Mas enfim, o Brasil está nesse contexto de uma nação da América que se livra da Europa. Logo, o segundo país a reconhecer necessariamente tem que ser Portugal. Porque a Inglaterra fala, Portugal, você vai ter que aceitar. E Portugal fala, ok, Inglaterra, eu reconheço a independência do Brasil, desde que o Brasil assuma a minha dívida de 2 milhões de libras que eu tenho contigo. Brasil reconhece? A Inglaterra fala, Brasil, please, reconhece essa dívida e começamos agora uma relationship, blá, 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 blá. É sério, são 300 anos de colonização, meu irmão. A quantidade de ouro, prata, diamante para o Brasil, a quantidade de cagada, de dinheiro que esses caras extraíram do nosso país em 3 séculos. E a gente tem que pagar pela independência, isso é um absurdo. Isso não seria aceito por nenhum líder do planeta, mas acontece que o nosso líder da independência, ele é o filho do rei de Portugal. Então, ele aceita. Ou seja, você percebe que as intenções de Dom Pedro I, será que são realmente sobre os interesses do Brasil ou de Portugal? E a Inglaterra, agora que tem uma dívida com o Brasil, ou seja, a gente já nasce endividado, ela já tem o quê? Ferramentas para nos ameaçar, para nos extorquir. E o que a Inglaterra falou assim? Brasil, você me deve money, ok? So, eu quero minhas tarifas alfandegárias, ok? Lembra das tarifas de 1810? Que a Inglaterra pagava 15%? Agora ela obriga o Brasil a manter esses 15%. Então, quer dizer, a gente nasce independente, mas nasce endividado de uma dívida que não é nossa. E não pode aumentar as tarifas sobre as nossas tarifas alfandegárias. Para o país que é o que mais importa, aliás, que é o que mais exporta para a gente. Então tu vê que Dom Pedro estava de sacanagem. Assim. Dom Pedro não teve a soberania que deveria ter tido para proteger os interesses do nosso país.
Bom, segundo passo foi um desentendimento que Dom Pedro teve com os irmãos Andradas. Para quem não sabe, José Bonifácio é José Bonifácio de Andrada, irmão de Antônio Carlos de Andrada. Uma família poderosíssima na política brasileira. E se vocês querem saber, são prefeitos hoje de 4 municípios de Minas Gerais. Então, por que que depois da independência... Pô, se você lembrar bem, José Bonifácio era amigo da rainha Leopoldina, era amigo de Dom Pedro, ele colheu os abaixo-assinados, ele foi ministro da corte e agora Dom Pedro demite o cara. Por quê? Porque o Bonifácio, o irmão dele, tinham 2 coisas na cabeça deles, dois ideais que eram completamente contrários aos interesses de Dom Pedro. Eles eram parlamentaristas e eles eram abolicionistas. Então, pô, se eles defendem uma monarquia parlamentar, Dom Pedro não gosta. Porque em uma monarquia parlamentar, quem manda é o parlamento. E no Brasil, quem quer mandar? Dom Pedro. E aí, pô, Dom Pedro fala, vocês não defendem o que eu defendo. E também, ao defender a abolição da escravidão, também vai contra o que Dom Pedro quer, porque Dom Pedro quer agradar os latifundiários. Se ligaram? Então, nós temos a demissão dos irmãos Andradas, o que já mostra o seguinte, o que já mostra que Dom Pedro não está muito feliz com os rumos que estão sendo encaminhados. Se liga numa coisa, pessoal, qual é a classe mais poderosa do Brasil desse momento até os dias de hoje? Por favor, meu diretor. Obrigado. São os latifundiários. E são esses caras, professor, são liberais e conservadores, esquece essa palavra por enquanto. No primeiro reinado não nos interessa liberais e conservadores, beleza? São todos fazendeiros. E esses caras são os deputados federais, são os caras que vão fazer tudo, inclusive a Constituição. Então Dom Pedro convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Por que convocar a Assembleia Nacional Constituinte? Para se fazer uma nova Constituição. E aí foi toda uma cerimônia, Dom Pedro tocou o hino da independência, que foi composto por ele, a melodia, o já podeis da paz, como é que era o refrão? E não vem na pátria amada e morrer pelo Brasil, e não vem na pátria amada. Então essa música foi feita por Dom Pedro, todo mundo bateu palma, aquela elegância toda. No final, Dom Pedro faz um grande discurso e termina dizendo: façam uma Constituição digna do Brasil e de mim. Se ligaram o tom final? Ó, façam uma Constituição digna do Brasil e de mim. Tipo, não vem me sacanear. Ó, não se esqueçam que fui eu que proclamei a independência. Não se esqueçam que eu sou o chefe da nação. E os brasileiros que estão fazendo a Constituição mandaram já. Então, o nosso primeiro projeto constitucional vai ter um apelido. A Constituição da Mandioca. Isso é um apelido, beleza? Porque ela foi, na verdade, um projeto que não vai rolar. Mas os latifundiários construíram ali uma monarquia parlamentar. Então, antes de eu passar para vocês, deixa eu desenhar para vocês aqui como é que foi essa Constituição chamada Constituição da Mandioca. Pessoal, então, quando a gente fala de uma monarquia parlamentar, o centro de tudo é o parlamento. Beleza? Então aqui está o parlamento. E aqui nós temos qual poder? O poder legislativo. Esses caras são os caras que vão criar as leis. Você sabe que existe o rei. Mas esse rei, que é Dom Pedro II, vai estar triste. Por quê? Porque a Constituição da Mandioca, que foi promulgada, ou seja, foi aprovada, foi votada, ela vai reter os poderes desse cara. Porque a divisão é em 3 poderes. O legislativo está no parlamento. Aí você fala, professor, então o executivo está na mão do rei? Não. O executivo está na mão do primeiro-ministro. Se ligaram? Que é nomeado por quem? Pelo parlamento. Então o executivo e o legislativo estão aqui. Aí tu fala, professor, beleza. E o judiciário? É nomeado pelo parlamento.
Então nós temos os três poderes aqui. O executivo, o legislativo e o judiciário. E todos eles estão centrados aonde? No parlamento. Quem manda no exército? Não preciso nem te explicar. Ih, caraca, não saiu aqui. Exército. O parlamento. Pô, professor, mas como é que se monta o parlamento? Através de voto, beleza? E aí tu sabe que o voto, ele é censitário. O que significa isso? Voto por renda. Qual é a intenção? O pobre não vota. Só que sabe qual é o problema? O grande problema é o seguinte, se você fizer o voto medido somente por renda, sabe quem vai poder votar? Os portugueses. Porque, pô, Portugal foi embora, mas tem uma porrada de português no Brasil. Principalmente no comércio. E aí os caras pensam, como é que a gente pode eliminar os portugueses sem realmente falar que eles não podem? Vamos fazer um voto censitário, mas não vai ser medido por mandioca, desculpa, não vai ser medido por dinheiro. Vai ser medido por alqueires de mandioca. Olha que doideira, irmão. Ah, professor, tu tá me gastando. Juro que não tô. Então a ideia é o seguinte, o português ele é ou comerciante ou militar. Então ele não é latifundiário, ele não tem terra. Ah, professor, mas então era só botar por hectares de terra. Não, porque o português pode ter um sítio, pode ter lá uma casa de praia, ele pode ter qualquer coisa. Mas se ele tiver terra e ele plantar mandioca, que é uma comida feita para alimentar escravo, aí esse cara é latifundiário. Ele não é só um proprietário de terra. Ele é um proprietário de terra com mão de obra escrava que produz alguma coisa. Ou seja, português nenhum é. Então, olha que loucura, cara. A gente bota numa Constituição que o direito de voto está vinculado à quantidade de mandioca que você produz. Isso é um esculacho, meu irmão. É sério. O voto censitário já é escroto. Agora, por mandioca, é o único lugar que você vai ver isso aí na história, é no Brasil. Então, pessoal, a única coisa que Dom Pedro faz é ter poder de veto. Mais nada. Então, assim, ele tem menos poder que um presidente. Mas a verdade é que isso é uma monarquia parlamentar de verdade. Se ligaram? Então, vamos voltar aqui, pessoal. É óbvio que os portugueses... Vamos lá, então, analisar. Ela foi promulgada, essa palavra é importante, porque a próxima vai ser outorgada. Implantação de uma monarquia parlamentar, o parlamento é indissolúvel, exército controlado pelo parlamento, divisão em três poderes, voto censitário, tudo isso nós falamos. Isso aqui é o projeto da mandioca. É claro que os portugueses pegaram essa Constituição e levaram para o imperador. Olha só, Dom Pedro, eu falei que os brasileiros não são confiáveis, olha o que eles fizeram, arrancaram todo o teu poder. Dom Pedro foi, falou, filhos da mãe. Não, então já é. Ô Avilés, monta o regimento, uns 200 guardas tá bom. Vai lá e fecha a Assembleia. O cara, sim, majestade, pá! E aí, meu irmão, sai lá do Paço Imperial, uns 200 soldados, bum, pá! Em direção ao que atualmente é o prédio da FND, a Faculdade Nacional de Direito da FRJ, que fica ao lado do Campo de Santana, ali ficava a Assembleia Constituinte. A molecada chegou antes, correndo, porque sabe como é que é moleque, né? Aí, mané, tá vindo uma porrada de soldado de Dom Pedro, vai fechar a casa, hein? E aí os caras, tem certeza que eu tô falando, porque aí o Dom Pedro vai fechar, Dom Pedro de tirano, ditador. E aí os caras tiveram um lapso de coragem. Fecha as portas! Andem, homens, fecha! Os deputados fecharam as portas, botaram um monte de cadeira, pá, trancaram as janelas. Chegaram os soldados, pá! Em nome de Dom Pedro I de Alcântara, está decretado o fechamento da Assembleia Legislativa. Essa casa está fechada. Aos deputados, não sairemos daqui. Essa Constituição foi feita pelos brasileiros para o Brasil. É um dever de Dom Pedro aceitar. Viva o Brasil! Os caras, puta merda. Os senhores têm que sair, não sairemos daqui. Beleza. Ficou aquela coisa, né? Galera lá dentro, soldados aqui fora, falou, manda falar com Dom Pedro. Veio o cavaleiro, chegou lá, Pedrinho, desculpa, Dom Pedro, majestade, deu ruim. Qual foi? Cara, os brasileiros não saíram do Congresso, da Assembleia Constituinte.
que a gente faz? Invade Dom Pedro? Não, não faz isso não, porque, pô, tem ali um monte de juiz, médico, ouvidor, tudo latifundiário, né? Mas são homens importantes. Então faz o seguinte, se eles querem ficar, deixa eles. Mas fica lá, do lado de fora. Acampa, faz comida e vamos ver quanto tempo esses caras aguentam. E foi o que aconteceu. Os soldados portugueses / brasileiros ficaram a noite inteira lá de fora, fazendo feijoada. Que delícia. E aquele bando de latifundiário, meu irmão. Esfomeado, os caras nunca ficaram uma noite fora de casa, começaram a falar, meu Deus, eu tô morrendo de fome, eu preciso ir ao banheiro direito, que saudade da minha casa. E eles resistiram bravamente por uma noite. E essa é a chamada a noite da agonia, minha banda de frouxo, né, cara? No dia seguinte eles desistimos, o tirano nos venceu, e aí os soldados, vamos pra casa, pô, deixa pra lá. E aí Dom Pedro falou, eu mesmo farei a Constituição do meu país. E aí ele pega toda a base da mandioca e faz a nossa primeira Constituição, chamada Constituição de 1824. Então, ó, vamos lá. Dom Pedro vai manter os 3 poderes? Vai. E olha lá, professor, ele é bobão. Bobão não. Ele vai criar um 4º poder. E esse 4º poder é exercido especialmente por ele, vocês conhecem muito bem. É o poder moderador, que não modera nada, ele está simplesmente acima de todos os 3 poderes. Aí o que ele vai criar também? Um Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado é um mini conselho nomeado diretamente por ele que está acima de tudo. Não responde ao parlamento, não responde a ninguém. O Conselho de Estado é uma característica muito forte do absolutismo, pô. Porque esses caras não são funcionários, quer dizer, eles são funcionários públicos, mas não são eleitos nem nada. São nomeados pelo rei. Então é o rei que manda na porra toda. Outra coisa, vamos fazer as alterações? Primeiro-ministro, quem nomeia? O poder moderador. Judiciário, quem nomeia? O poder moderador. Exército, quem controla? O poder moderador. E outra coisa, o parlamento é eleito por voto censitário? Mas não mais por mandioca. É eleito agora pelo quê? Por réis. Ou seja, por dinheiro. Quem pode